Uma definição bem legal para explicar de forma rápida, se fosse em uma frase, o que é hipnose, seria que hipnose é alterar a percepção subjetiva da realidade das pessoas através da comunicação, certo? Pensando nisso, como que isso pode acontecer? Na prática mesmo, ali, tintim por tintim, como que isso acontece, por que isso acontece? Um professor de hipnose inglês, que inclusive eu tive a honra de ser aluno dele, né, é o James Tripp. E James Tripp criou um conceito, ele é professor, né, como eu já disse, e ele gosta muito de, como eu, separar as coisas em processos, entender lógicas e criar meio que algoritmos, entre aspas. E ele cunhou um termo que é muito, muito importante para definir muitas coisas da hipnose, né, como ela acontece. É uma coisa amplamente usada hoje em dia para a gente explicar hipnose, o porquê dos convincers, o porquê da heteroação e da homoação, que é o loop hipnótico. E como eu disse, eu tive a honra de aprender diretamente com o James Tripp sobre o loop hipnótico e muito mais coisas. Então, hoje vocês vão ter acesso a essa informação só com um ponto de diferença, né? Eu aprendi direto da fonte. Deixa eu me botar aqui para falar com vocês. Eu aprendi direto da fonte e vou passar para vocês, né? Então vocês estão só a um passo de praticamente direto do criador, da pessoa responsável por cunhar o termo loop hipnótico. Eu sempre vou buscar informação na fonte para vocês, né? Sempre o melhor para vocês que me acompanham aqui. E o loop hipnótico tem uma imagem que explica ele muito bem. Eu vou colocar aqui para vocês, que é essa aqui, ó. Esse é o loop hipnótico de James Tripp. Como eu disse, eu tive a honra de aprender diretamente com o James Tripp, e ele, inclusive, não gosta que a gente erre a ordem do loop hipnótico, ou troque aqui, por mais que seja um loop, não faz muita diferença, ele gosta que seja assim, né? Então vou ensinar do mesmo jeito que o criador disso me ensinou, diretamente da Inglaterra, aqui para vocês, né? E esse é o loop hipnótico. E ele basicamente explica como é a nossa realidade, praticamente, né? Como interpretamos a realidade. Ele tem aqui, o loop começa com crença, que gera imaginação, que gera fisiologia, que gera experiência, que reforça a nossa crença, e assim vai rodando esse loop. E para vocês entenderem o que é cada coisa, como começa, vamos dar um exemplo aqui para a gente falar de crença. Imagina que você está comendo um arroz. Imagina que você está lá comendo um arroz com feijão ali, um bifezinho, almoçando ou jantando, né? Estamos próximo do horário da janta. Imagina que você tá comendo um arroz com feijão, chega alguém e fala pra você, esse feijão tá com cheiro estranho, né? Não tá... Será que ele não tá estragado? Você fica meio, epa, como assim? E aquela pessoa plantou essa sementinha na sua cabeça. E o que aconteceu nesse momento? Ele alimentou uma crença em você, ele jogou essa crença aqui. E o que você faz? Instintivamente, sem nem pensar muito bem, você começa a imaginar aquele feijão estragado. E você começa a imaginar isso. E quando você começa a imaginar o feijão estragado, você começa a sentir o cheiro daquele feijão estragado. E você começa a sentir esse cheiro e você tem uma experiência fisiológica de realmente sentir o cheiro. E isso gera a experiência, como eu acabei de falar, gera a experiência de você sentir o cheiro do feijão estragado. Então, se você sentiu o feijão estragado, o que você vai começar a achar? Que esse feijão realmente está estragado. Então, isso vai fazer o quê? Alimentar a sua crença de que o feijão está estragado. E alimentou a sua crença, vai aumentar ainda mais a sua imaginação, que vai aumentar a sua fisiologia, que vai aumentar a sua experiência. E esse loop vai se retroalimentando. E você simplesmente vai achar que aquele feijão está estragado, mesmo se ele não estivesse. Inclusive, a sua crença vai começar a criar o cheiro do feijão estragado, mesmo que ele não esteja estragado. Que você vai vir daqui pra cá. E assim você tem toda a sua percepção da realidade, é basicamente trabalhada nisso. E quando eu falo em crença, não é só crença religiosa, né? Porque a gente fala crença, muita gente já liga diretamente a crença religiosa. E não necessariamente estou falando disso, estou falando de qualquer coisa que você acha, que você acredita. Quer ver outro exemplo do dia a dia de como o loop hipnótico pode estar alterando a sua realidade? Imagina que você assistiu um filme de terror. Você foi assistir um filme de terror, depois você foi pra casa,
supondo que você foi no cinema, sei lá, né? Tempos antes de pandemia. Vamos adaptar. Você assistiu um filme de terror na sala da sua casa sozinho, depois foi pro seu quarto dormir. E você começa a pensar naquele filme e você acha que ouviu um barulho estranho, ou então olha alguma coisa e fica com medo por causa do filme, você começa a imaginar. Você começa a imaginar que tem alguma coisa no seu quarto. Aí você olha pro lado, você vê um monte... Você vê uma sombra assim, que meio parece uma coisa estranha que você não consegue identificar, e você começa a sentir o medo. Você sente um frio na barriga, um arrepio, e você tem a experiência fisiológica de sentir medo. E aí você tem a experiência de que, porra, tem alguma coisa errada aqui nesse quarto. Você tem essa experiência, você sentiu o medo na pele, você tá falando, não, isso não é coisa da minha cabeça, eu tenho alguma coisa aqui. Isso vai aumentar a sua crença que tem alguma coisa ali. E você, crente que tem alguma coisa ali, acreditando que tem algo ali, começa a imaginar o que pode ser, que vai aumentar a sua fisiologia, vai gerar mais medo, e você vai começar a ficar apavorado, e quando você acender a luz, você vai ver que é só um monte de roupa ali em cima de uma cadeira. Isso por causa do loop hipnótico. Olha como James Tripp foi genial em cunhar isso, né? Ele tirou isso do nada. A partir da experiência dele, dos estudos dele, ele conseguiu cunhar isso. E como isso se aplica pra gente quando a gente está fazendo hipnose? Sabendo que nossa percepção da realidade basicamente se molda assim, e hipnose é alterar a percepção subjetiva da realidade, a gente vai se valer desse loop hipnótico, aproveitar esse loop hipnótico pra gente conseguir alterar a percepção subjetiva da realidade das pessoas. Por isso, os convincers. Para quem não sabe, os convincers também são chamados de pseudo-hipnoses, porque eles não começam sendo hipnose. Os convincers não começam sendo hipnose. Eles começam com alguma coisa ali fisiológica, como se fosse um truquezinho fisiológico, que dá a impressão para a pessoa que está acontecendo alguma coisa diferente, logo a hipnose. E aí o que acontece? A pessoa começa a ser hipnotizada por achar que está rolando hipnose e ela acaba realmente sendo hipnotizada. Então, o convincer, ele é como se fosse um empurrãozinho, assim. Imagina que tem uma pedra e uma ladeira. E o convincer é o empurrãozinho para a pedra começar a descer a ladeira rolando. Dá para você fazer hipnose sem fazer convincer? Obviamente que dá. Claro que dá. Mas se você pode fazer o convincer e tornar muito mais fácil, por que não fazer? Por que complicar o processo? Então, deixa eu exemplificar para você que está assistindo aqui como que o loop hipnótico age ali no convincer, tá? E imagina que você tá fazendo mãos coladas com a pessoa, ou então dedos magnéticos. Vamos dedos magnéticos, porque existe uma diferença entre testes binários e testes analógicos. Vocês vão aprender isso, né, nas aulas devidas sobre convincers, mas a gente tem os testes analógicos e os binários. Analógicos são o que tem uma gama imensa de respostas, e o binário é que tem basicamente duas respostas, né? Deu certo ou deu errado. E a analógica tem uma gama de respostas. E a gente geralmente faz primeiro as analógicas para ver como que tá o engajamento da pessoa, para inclusive melhorar o engajamento, ver se tá rolando, se ela tá na vibe ali na hora. Então vamos supor que eu tô fazendo aqui um dedos magnéticos, ó. Dedos magnéticos. O que acontece? Esses dedos aqui aproximarem é algo fisiológico. A mão vai cansar, os dedos cansam, então eles começam realmente a se aproximar ali um pouco. Isso é fisiologia, isso é fisiológico, isso acontece por causa de fisiologia, tá? Então, ó, a pessoa tá aqui, tem uma questão fisiológica que vai fazer os dedos se aproximarem. Agora, os dedos não separarem mais, ela não conseguir separar os dedos, aí não é fisiologia. Aí é hipnose. E a hipnose braba. Aí já é hipnose pesada, a hipnose já tá rolando muito. Se a pessoa, por exemplo, não consegue separar mais esses dedos. E como que o loop entra nisso? A pessoa começa a aproximar os dedos por causa da fisiologia. Porém, ela acha que ela tá aproximando os dedos por causa de hipnose. Ela acha que aqueles dedos estão aproximando porque você falou que eles vão virar ímãs. E o que acontece? Ela começa a achar que eles estão se aproximando porque realmente viraram ímãs. E aí ela começa a imaginar ainda mais eles se aproximando. E você vai estar dando sugestões ali, e eles vão se aproximando mais e mais. E ela começa a imaginar mais. E ela sente essa atração aumentando. E ela tem a experiência de que os dedos viraram realmente ímãs. Isso aumenta a crença dela em quê?
em que você está hipnotizando ela e que a hipnose está acontecendo. E ela aumenta a crença dela que você está hipnotizando ela. Então, se você está hipnotizando ela, o que você fala vai acontecer. E você fala que os ímãs vão aumentar a atração e ela começa a imaginar isso. Afinal, o que você fala vai acontecer. E aumenta realmente a atração porque ela está imaginando isso e ela tem essa experiência, ela sente isso no corpo. E aí ela tem essa experiência que aumenta essa crença, culminando em que os ímãs estão tão próximos, estão com uma atração tão forte que você fala que eles não vão separar mais, por exemplo. Ela acredita que eles não vão separar mais, porque ela acredita que o que você fala acontece, já que tudo que você foi falando foi acontecendo. E isso aumenta a imaginação dela, consequentemente a fisiologia, consequentemente ela tem essa experiência que aumenta a crença dela.